Bom dia, povo. Gente, olha só, eu vou fazer uma revisão com vocês de literatura e depois eu fiz com o primeiro ano assim, eu dei a revisão e eu vou pegar e o livro eu vou mandar um resumo para vocês. Ou vocês me adicionam no grupo de vocês, aí eu pego e coloco, aí depois eu saio, ou eu mando para a Amanda, que me tem no WhatsApp, o Rodrigo, que me tem no WhatsApp, e eu peço para eles compartilharem um arquivo com vocês, pode ser? Tá, então tá bom. Turma, vamos pensar aqui mais ou menos, né? Vocês estão vendo alguma coisa aí? Está dando para ver o compartilhado? Tava, né? Salve, Felipe. Então, olha só. Turma, aqui no caso, o que vai cair vai ser literatura informativa, barroco e arcadismo, né? Que foi o que nós vimos, mais ou menos, nos primeiros capítulos, né? Que... Ai, gente, quem está me ligando essa hora, meu Deus? Ai, não vou atender isso, não. Ó, então, nós vimos literatura informativa, barroco e arcadismo. Então, olha só, turma. Vamos ver aí como que essa divisão, né, da literatura para a gente poder entender e sublinhar aqui, marcar e poder discutir, né? Então, olha só, turma. O que acontece? Ela foi dividida em dois momentos básicos, né? No primeiro momento, a gente vai estar falando do período colonial. Depois nós iremos falar do período imperial, mas o que vai importar para a gente nesse momento é o período colonial, porque a literatura informativa, o barroco e o arcadismo, eles aconteceram, explodiram exatamente no período colonial, né, que ficou entre 1500 a 1836. E, no caso, cada um desses períodos, tanto a literatura informativa, lembrando, turma, que a literatura informativa ela não podia ser considerada escola literária. Por quê? Porque nessa época a imprensa não existia. Então, ela não era considerada uma escola literária. Não tinha como imprimir. Já o barroco e o arcadismo, sim. Então, no caso, o que ele falava? Né? Ele acabava descrevendo a sociedade da época, focando a cultura, a própria linguagem, a mudança da linguagem, a transformação da linguagem, a questão da linguagem culta para uma linguagem não tão culta, as ideias, de onde surgiam essas ideias? Essas ideias que vinham dos fatos históricos. A história, a sociedade explodia por algum fato, a literatura ia lá e registrava. Então, esse registro é literatura, o fato em si seria a história. Os estudos desse período nos ajudam a compreender melhor as mudanças que aconteciam na sociedade. Então, olha só, turma, lembrando que esse primeiro momento, que é o período colonial, né, deu-se entre 1500 a 1836. Tá? Então, é interessante vocês entenderem que a gente, quando estuda literatura informativa, barroco e arcadismo, está concentrado entre 1500 a 1836. Manda outra, Amanda, para ela, tá contigo? Obrigado, manda um beijão para ela. Luiz Eduardo, tua mãe está assistindo a aula? Por quê? Oi?
Ah, Luiz, eu vi você tocando sax lá, hein? Sax? Foi sax? Calma aí, não. Foi violino, que chique, hein? É, minha mãe falou que ama do senhor. Aqui, ó. Então, vamos falar um pouquinho, turma, dessa literatura informativa, né? Primeira coisa que a gente tem que entender, em 1500, os portugueses aqui chegaram, né? Quando os portugueses aqui chegaram, eles se depararam com os nossos amigos índios. Só que os índios tinham sua própria cultura, né? E acabou que isso era uma forma de registro. Acabou que a literatura registrava isso, os costumes, os hábitos, né? Como que os índios viviam, não aceitava a cultura pagã dos índios, achavam que os índios estavam fazendo algum tipo de pacto, alguma coisa de demonização, né? Alguma coisa voltada para o satanismo. Os portugueses acreditavam nisso, pelo fato da cultura do índio ser diferente da deles. Né? Então, olha só, gente. O período colonial surgiu após o descobrimento do Brasil, marcado pela cultura portuguesa, sendo assim, a literatura colonial é dividida em três partes. Né? No caso, a literatura informativa, o barroco e o arcadismo. Então, isso, como vocês já viram, fazem parte da literatura colonial, que é o primeiro período. Agora, vamos entender mais ou menos. Né? O primeiro documento existente que possa ser considerado literatura brasileira é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Lembra disso, gente? Pedro Vaz de Caminha, quem era esta pessoa? Pedro Vaz de Caminha era o escrivão de Cabral, né? Da frota das naus, né? Da expedição. E, com isso, eles precisavam registrar para o rei de Portugal, Dom Manuel I, o que eles encontravam nessas terras. Então, o que eles encontravam nessas terras? A flora e a fauna. Então, ele registrava a flora, como que era a flora, a diversidade da flora, a diversidade da vegetação em si, os animais em si, formando a fauna brasileira. Ele falava que os índios não tinham vergonha das suas vergonhas, eles registravam também os hábitos e costumes dos índios. Tudo isso era visto na Carta de Achamento. Então, olha só. Vamos entender aí, no caso, o que seria essa literatura informativa, né? Para ser mais preciso, gente, a literatura informativa ela aconteceu entre 1500 a 1601. Então, olha só. Vamos ver aqui as partes importantes, né? Assim como o próprio nome já dá uma dica, né, gente? Literatura informativa. Eu vou falar de quê? Vou informar sobre algo. A literatura desse período teve como base a colonização por Portugal, quando os portugueses aqui escreviam cartas para relatar como as coisas eram, e o que estava acontecendo. A literatura da informação também é chamada de literatura dos viajantes. É o mesmo nome, gente. Devido às grandes navegações, foi para fazer uma espécie de levantamento desta nova terra. Ela era cheia de descrições e não contava muito como literária. Por que não contava muito como literária? Porque, geralmente, as literárias elas vão estar mais voltadas para as figuras de linguagem, para a conotação. Então, se eu estou colocando um registro informativo, significa que o meu texto não vai ter tanta conotação. Vai ser um texto mais voltado para a questão denotativa. Então, olha só, turma. Calma aí, deixa eu ver se alguém está falando aqui. Professor, depois o senhor pode nos falar com a matéria da prova? A matéria que eu estou dando agora, Felipe. É revisão, lembra? Que hoje é revisão. Quer dizer, a escola me passou que hoje era revisão. Não é revisão? Ai, que susto. Eu vou pensar que eu estou doido. Porque eu vou dizer, gente, eu acabei de dar revisão no primeiro ano para vocês agora. Aqui, ó. A maioria dos textos eram bastante ufanista. O
que é ufanista? Né? A vanglória de um grupo. É aquela questão do amor à pátria extremamente exagerado. Exageravam na qualidade desta nova terra. Porém, haviam também alguns textos mais realistas que falavam da existência de uma dificuldade de locomoção, de comunicação, etc. Expoentes, quem eram os grandes nomes, né? No caso dessa literatura informativa? É o nosso amigo Pero Vaz de Caminha, e tinha o nosso outro amigo que era Pero também, tá, gente? Mas era o Pero Magalhães Gândavo. Os dois registravam esse tipo de literatura. Tudo bem até aí? Gente, eu não posso esquecer também que a literatura de... Ah, tá. Que nós iremos falar foi o primeiro desdobramento do quinhentismo, né? Que alguns vão chamar literatura informativa de quinhentismo. O segundo foi a literatura jesuítica. Por que foi literatura jesuítica? Lembra do padre José de Anchieta? Como o padre José de Anchieta viu que os índios tinham a sua própria cultura, que era chamada de cultura pagã, eles não aceitavam esse tipo de coisa. Então, o que eles fizeram, turma? Eles pegaram e começaram a catequizar os índios. Então, existia um jesuíta chamado Padre José de Anchieta, que, com isso, eles passavam os valores da Igreja Católica para o índio. Tudo bem até aí? Olha lá, serviu para catequizar os índios, né? Os expoentes, no caso, né? Os grandes nomes da literatura jesuítica, que é da literatura da informação. Nós temos o padre Antônio Vieira e nós temos o José de Anchieta. Também era um padre, né? Bem, turma, agora nós vamos para o nosso amigo Barroco. Então, olha, gente, está vazio hoje, né? Ué, o Guilherme saiu? Estranho, né? Nossa, eu falei o nome dele, ele entrou, parece uma entidade. Ué, Guilherme, você caiu, cara? Caí e não tava conseguindo voltar. Ah, o pior é que eu acabei de falar o seu nome e você voltou. Eu falei assim, gente, Guilherme, parece uma entidade, é uma invocação, né? Ó, turma, vamos falar agora do Barroco, né? Vamos entender o que foi esse barrocão aí, né? Gente, primeira coisa que vocês precisam entender, ó, o Barroco ele já se estendeu de 1601 a 1768, a Igreja Católica, né? Quando a gente fala de literatura barroca, a gente tem que entrar na Igreja Católica. Então, olha só, turma. A literatura barroca foi introduzida pelos portugueses quando não havia uma produção cultural significante no país. A linguagem rebuscada e ambígua. Então, olha só, vamos lá. A literatura barroca foi introduzida pelos portugueses quando não havia uma produção cultural no país, ok? A linguagem rebuscada e ambígua. Ah. Utiliza figuras de linguagem como... Calma aí, deixa eu consertar isso aqui. A gente pode colocar assim, ó. Utilizando figuras de linguagem como metáfora, antítese, entre outras. Vamos colocar isso entre outras aí, né? Metáfora, antítese, tinha paradoxos, tinha... Metáfora, antítese, paradoxo. Metáfora,
Antítese. Tem hipérbatos também, que é a inversão da sintaxe. A metáfora é difícil de ser entendida exatamente pela presença da figura de linguagem, né? O barroco é difícil de ser entendido exatamente pela presença dessas figuras de linguagem. Foi um movimento que apresentava a oposição entre o mundo espiritual e o material. Ó, gente, foi um movimento que apresentava a oposição entre o mundo espiritual e o material. Ou seja, a gente vai falar da questão da fé, né? Como nós iremos falar também sobre a questão do material. Agora, o artista utilizava de um sensualismo exacerbado e da idealização amorosa que buscava da verossimilhança das cenas retratadas do cotidiano, dos temas religiosos e das cenas mitológicas. Então, olha lá, gente. Um sensualismo, né? Não era algo voltado para pornografia. Tá? É bom a gente entender isso. E da idealização amorosa que buscava da verossimilhança. Verossimilhança. Vocês lembram o conceito de verossimilhança, turma? O que seria a verossimilhança? Uma quase verdade. Lembraram disso ou não? Eu estava associando as palavras, a composição das palavras, mas eu não lembro o que era, não, porque eu me lembro que verídico é verdade, semelhança, então uma semelhança que parece verdadeira. No caso, turma, o que seria essa verossimilhança, né? Essa verossimilhança seria, na verdade, como que funciona, Gabriel, o Guilherme? Essa verossimilhança. Essa verossimilhança, ela funciona desse jeito aqui, ó. A literatura, ela se baseia em relatos fictícios. Existe uma realidade, só que a literatura é algo fantasioso, ok? Então, exemplo. Existe uma turma 2001 que estuda no Colégio Marcos Rodrigues, da Unidade Sulacap, cujo professor de literatura se chama Ronaldo. Nisso, vai ter alguém quer fazer algum documentário não, algum filme, alguma novela. E aí, nessa novela, eles pegam uma turma 2001 que estudam na Sulacap, que tem uma Clara, que tem um Felipe, que tem uma Mariana, que tem uma Stephanie, que tem um João Vitor, que tem uma Amanda, que tem um Gabriel, que tem um Luiz Eduardo, que tem um Guilherme, que tem um João Gabriel, que tem um Daniel. E o professor de literatura se chama Ronaldo. Aí você vai falar assim, caramba, mãe, a Malhação está falando de uma escola que fica localizado no bairro da Sulacap, que é o nosso bairro, e que tem uma turma que o professor de literatura se chama Ronaldo. Ué, o meu professor de literatura se chama Ronaldo. Que coincidência, né? Pode ser uma coincidência? Pode ser uma coincidência. Mas pode ser algo verossímil, que alguém se baseou em alunos que têm o mesmo nome de vocês e que o professor de literatura se chama Ronaldo. Só que a partir do momento que está sendo gravado, televisado, filmado, não é o Ronaldo que está aqui nesse momento que não está interagindo com a turma 2001 nesse momento. Aquilo que está lá foi uma inspiração. É uma quase verdade. Isso é verossímil. Por que eu vou falar do bairro de Sulacap? Porque se eu estou falando de Rio de Janeiro, existe um bairro chamado Sulacap. Então, eu vou fazer com que o leitor, com que o telespectador tenha uma verdade. Acredite mais no que está sendo falado ou escrito. Conseguiram entender, turma? Fui claro? Ou vocês não conseguiram entender nada que eu estou falando?
Oi, segundo ano. Vocês conseguiram compreender o que eu falei? Sim, Verossimilhança, professor semelhança, Ronaldo. semelhança, de semelhante, Mariana. Uma quase verdade. Uma quase verdade. Você vai se inspirar num Ronaldo. Eu, Ronaldo, nesse momento, Mariana, que estou falando com você, eu sou uma verdade. Se vocês escreverem para mim um texto que fale de um professor Ronaldo em uma narrativa, aquele Ronaldo que vocês estão falando não sou eu que está naquela narrativa. Posso, Amanda, eu posso mandar, ou vocês podem me adicionar no grupo de vocês, do WhatsApp, como o primeiro ano fez. Eu mando documentos e depois saio. Ou eu posso mandar para você, ou para o Rodrigo, ou quem mais que eu tenho? Luiz Eduardo. Guilherme eu não tenho no WhatsApp, eu tenho a mãe do Guilherme, engraçado. Mandar para vocês, vocês que sabem. Gente, eu mando isso aí sem o menor problema. Tá? Tá bom. Eu não tenho celular. Que absurdo. Caramba. Marco inicial do barroco. O marco inicial do barroco brasileiro é o poema Prosopopeia de Bento Teixeira, em 1601. As principais características do barroco são... Aqui, turma, vamos ver as principais características do nosso velho amigo barroco. Gente, dualismo. O que significa o dualismo? O barroco é a arte do conflito. O dualismo é a expressão do contraste entre as forças reguladoras humanas. Por isso, as antíteses e os paradoxos. Né? Conflito. Então, contraste. Ó. Então, fé e razão. Você tem que ter fé. Ah, eu estou doente, eu tenho que ter fé. Tá, você tem que ter sua fé. Lembra lá na psicologia o ego e o superego? O id e o superego? Ah, eu tenho fé que eu vou me curar. Aí vem uma pessoa. Não, você precisa ir ao médico. Deus e o diabo. Amor e ódio. Estão vendo o contraste, gente? As antíteses. Em alguns casos, os próprios paradoxos. Em 2001, estão conseguindo compreender aqui? O que seria esse dualismo? É o contraste em si, ó, fé e razão. Deus e o diabo, que são contrastes, né? São antíticos. Amor e ódio. Agora, turma, fugacidade. De acordo com a concepção barroca, todas as coisas mudam. Tem a visão efêmera da vida. Tudo vai mudar. Essa é a questão da fuga, né? Cultismo. Uso da linguagem rebuscada, repleta de jogos de palavras e empregos de figuras de estilo. No caso, seriam as figuras de linguagem, né? Que seriam figuras de estilo. Linguagem rebuscada. Olha lá, gente, é uma literatura difícil, não é uma literatura fácil de ser entendida, repleta de jogos de palavras. Ó. Conceptismo. O que seria esse conceptismo?
Ocorre principalmente na prosa. Marco pelo jogo de ideias. Tem o intuito de convencer e ensinar. Você lê e você aprende, né? Não tem os sermões da Igreja Católica? Quais são os expoentes do nosso bom e velho barroco? Padre Antônio Vieira e o Gregório de Matos. Tudo bem até aí, turma? Sim. Para de falar assim, caramba. Tá muito alto? Esse sim aqui, Amanda, é que você está compreendendo o que eu estou falando, é isso? Sim. Olha só. Tá vendo, gente? Esse ano que eu ia colocar Luiz Eduardo Araújo para poder tocar violino nos projetos de literatura, veio a pandemia. Guilherme ou Luan Gameplay. Não sei quem é essa pessoa, gente. Luan Gameplays. Que é isso? Fala, galerinha! Isso é o que? Cultura inútil? Totalmente inútil, cara. Gente, eu vi uma definição. Tá bom, agora eu quero falar também. Pô. Vou ficar com o microfone ligado. Eu vi um pastor falando. Eu gosto muito de ouvir líderes religiosos, vocês sabem disso, né? E teve um dia que eu ouvi um pastor falando uma coisa que eu achei interessantíssima. Ele estava dizendo que existem culturas essenciais e culturas fundamentais para o ser humano. E ele estava dizendo que se você estudar mitologias, as mitologias em si, é uma cultura importante, é algo essencial, que é diferentemente de você entender Game of Thrones, que Game of Thrones era uma cultura inútil. Aí as pessoas estavam revoltadas com o que o pastor estava falando. Só que eu acho que o pastor falou, gente, uma das coisas mais inteligentes que eu já ouvi na vida. Ele estava comparando o Game of Thrones ao brigadeiro e a mitologia grega a um prato de comida, arroz, feijão, carne. Aí ele perguntou assim, você come, o que te sustenta, arroz, feijão e carne ou brigadeiro? Então, o arroz, feijão e carne é útil. É como se fosse a mitologia, que você vai ter que estudar isso em filosofia, em literatura, em teologia, entender a vida, vai cair nas coisas, no vestibular, enfim. E que Game of Thrones era o brigadeiro. Ou seja, o brigadeiro é gostoso? É. O brigadeiro te desvia de situações ruins com o sabor, né? Sim. Você precisa do açúcar? Sim. Só que, se comparar o brigadeiro ao prato de arroz com feijão e carne, é claro que o prato de arroz e feijão e carne são mais importantes. Eu achei isso de uma inteligência, gente, o pastor falando. Ele falou assim, eu não disse que você não tem que parar de comer brigadeiro. Você pode continuar. Só que o brigadeiro ele não vai te dar sustância. Isso foi uma das coisas mais inteligentes que eu já ouvi na minha vida, gente. Não é que você tenha que parar de assistir a Game of Thrones, né? Mas existem coisas que têm uma importância, uma relevância maior. E ele está certo que ele falou. Bacana, né? Ou vocês não concordam com o que ele falou? Se vocês não concordam também, gente, pode ficar à vontade. Eu achei o máximo o que o pastor falou. Ó. Né, Felipe? O pastor da minha mãe é o cara. Gente, mas eu acho assim, líder espiritual é sempre alguém muito inteligente, né? Eu não vejo um líder espiritual com limitações intelectuais, até porque não pode ter, ele vai liderar pessoas, né? E olha que eu já fui numa igreja que... Professor, eu não acho não, professor.
que o senhor vê aí muitos pastores que fingem alguma coisa para tentar roubar, ganhar dinheiro nas custas das pessoas. Então, não acho que todo mundo seja inteligente a esse ponto aí, né? Não, mas eu acho assim, pois é. fingir inteligência não é inteligente, né? Então isso prova que ele não está pronto para assumir o papel que ele gostaria de assumir. Porque a partir do momento que você engana público, engana o seu rebanho, engana os seus membros, significa que você só está sendo alguém que seja desprovido de inteligência, né, Felipe? Eu, pelo menos, Ronaldo, eu penso assim. Para você liderar, lideranças precisam de transparências, lideranças precisam de clarezas. Senão, o que acontece? Vamos ao arcadismo, né, turma? Já o arcadismo nós vamos ficar entre 1768 a 1836. O arcadismo desenvolveu só um minuto. Principalmente no estado, né, de Minas Gerais. Turma, então vamos entender o arcadismo, né? O arcadismo é a fuga da cidade para o campo. Estão lembrando mais ou menos disso? Ou não estão lembrando? Que eu falei que nós vamos ter a presença das ninfas. Lembram disso? Ó, apesar dos traços barrocos, o arcadismo se diferencia do barroco principalmente por não levar muito em consideração a questão espiritual. O barroco vai estar voltado para a questão espiritual. Já o arcadismo, não. Quando a gente fala de pastor no arcadismo, gente, não é o pastor da igreja protestante. A gente está falando do pastor mesmo, condutor de ovelhas, né? Então, utilização de personagens mitológicas, a mitologia grega vai estar presente, tanto que vai ter a questão das ninfas, né? Que as ninfas, o que seriam as ninfas, né? Na mitologia? As ninfas são os seres pequeninos, né? Uma espécie de fadas que ficam naquele sítio vibratório, na cachoeira, no mar, na floresta. Idealização da vida campestre, o bucolismo. O que é o bucolismo, turma? Alguém sabe me dizer o significado de bucolismo? O bucolismo significa o quê? Quem lembra? O bucolismo significa tranquilidade, calmaria. Eu vou sair da loucura da cidade, dos centros urbanos, para eu poder ir para o campo. O campo me acalma. Eu lírico caracterizado como pastor e a mulher amada como pastora. Então, eu tenho pastoralismo, eu tenho fingimento poético. Ambiente tranquilo. Idealização da natureza. Eu vou estar sempre colocando a natureza. Ó, não é como romantismo, tá, gente? Gente, o romantismo era até para eu colocar, para eu jogar agora. Mas eu não vou jogar, não, porque como o livro de vocês separou poesia e prosa romântica, eu vou colocar o romantismo, que aí a gente já estuda poesia e prosa na próxima avaliação. Entenderam? Porque se eu colocasse aqui poesia romântica, aí já seria mais um item. Aqui nós estamos em 3 itens, né? Porque aí eu já vou colocar 4 itens, aí eu acho muita informação. E vocês não aprendem. Eu acredito que assim está muito mais fácil de ser entendido. Quer ver? A Amanda vai falar, quer ver? Porque a Amanda adora um resumo, quer ver? A Amanda adora uma revisão. Amanda, você está gostando disso, dessa folhinha? Tanto, gente, vocês viram que ela foi a primeira a falar sobre o arquivo, de eu enviar o arquivo para vocês. Vocês ouviram mais ou menos isso, né? Felipe lembra, que bom. Amanda, o que você está achando disso? Compartilha com a gente. Você está gostando dessa coisa do resumo que eu vou enviar em arquivo para vocês? Fala para o seu professor, Amanda, por favor, eu preciso te ouvir nesse momento. Eu amo revisões. Sim, Amanda, eu já percebi isso.
Eu era seu professor de gramática no 9º ano. Não sei se você lembra disso. Você sempre falava, professor, você vai dar revisão? Não me esqueça disso. No 1º ano, eu fui seu professor de gramática e de literatura. E você falava para mim, professor Ronaldo, o senhor vai dar revisão? Né? Aí uma vez eu falei para você, não, Amanda, eu não dou revisão. Para você, não, professor, eu, tá, eu vou dar. Aí dei revisão. E agora, nesse momento, eu estou em literatura com vocês, né, Luiz Eduardo? Isso é literatura, tá? Vamos rezar ano que vem. E aí, Amanda, professor, Amanda não me pediu revisão esse ano, gente. O que que aconteceu? Ela já sabia. Ah, eu acho que Clara também é do bonde da revisão, né? É, pior que eu sou, Clara, mas acho que é porque eu converso, né, muito. O meu, como tá, uma na parte de gramática, outra em literatura, outra em... Gente, eu não entendi nada, Felipe. De frente com o Ronaldo. E no programa de hoje... Tá, 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 tá. Lembra disso? Eu imito, gente, a Marília Gabriela, os meus amigos, sabia? Qualquer dia eu vou imitar para vocês. Eu faço isso, gente, direto. Eu faço com Suzana, com Jaqueline, com Roniele. Quem mais que eu faço? Camila. Eu acho que eu já fiz com o Jorge também. Eu sempre faço isso. Ó, então vamos lá. Visão da cidade como local de sofrimento. Lembra disso? Eu preciso sair da cidade para o campo. Então é fugere urbain. Equilíbrio. O campo vai me dar o equilíbrio que eu perdi na cidade. Desprezo ao luxo e riqueza. Gente, o ouro que o barroco tanto exaltava, o arcadismo vem para dizer que eu não preciso do ouro para ser feliz. Então, nós vamos ter o carpe diem, que aproveitar é maravilhoso, Ronaldo. Aproveitar o presente, o momento agora. Aproveitar a vida. Então, nós temos como expoente um nome, Tomás Antônio Gonzaga, TAG. Gente, já o arcadismo, nós vamos ter presença de termos em latim. Né? Lembram disso, turma? Eu acho que eu ensinei isso para vocês no 1º ano. Eu cheguei a falar dos termos em latim para vocês. Agora, eu não lembro se eu ensinei isso para vocês esse ano. Ensinei, né, Luiz? Eu lembro. Então, olha só. Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. O uso de expressões em latim é comum no neoclassicismo. Turma, vocês sabiam, eu acho que eu nunca falei isso para vocês, eu falei isso muito no 3º ano. Vocês sabiam que neoclassicismo é a mesma coisa que arcadismo, turma? Hein, Luiz? Sabia dessa? Eu acho que eu não expliquei isso para vocês, turma. Sabia, não? É. Então, vocês fiquem atentos a isso, tá? Alguns escritores vão chamar de neoclassicismo. Os poemas neoclassicistas, vocês precisam saber que são poemas árcades. Então, neoclassicismo e arcadismo, mesma coisa. Elas estavam associadas aos estilos de vida simples e bucólico. Bucólico, gente, é calmo, tranquilo, campo, a paz que eu vou encontrar no campo. Coloque isso na cabeça. Inutilia truncate, cortar o inútil. Referência aos excessos cometidos pelas obras do Barroco. O Barroco não tinha muito ouro, então aquilo tudo é inútil para mim. Eu vou cortar o inútil. Ó. No arcadismo, os poetas primavam pela simplicidade. Então, sempre simplicidade. O que o Barroco tinha de luxuoso, o arcadismo tinha de simples. Fugere urbem, fugir da cidade, do escritor clássico Horácio. Bem, já está falando, né, gente? Eu vou fugir da cidade porque a cidade é muito agitada e eu preciso me equilibrar no campo. Próxima, turma. Locus amoenos, lugar ameno. Um refúgio ameno em detrimento dos centros urbanos monárquicos. A monarquia tomando conta. Eu preciso de um lugar ameno, né? Um lugar suave, um lugar calmo.